Eu lembro crescendo e assistindo aqueles programas televisivos onde o apresentador tinha uma pessoa dentro de uma bolha, com uma venda nos olhos, ela conseguia ouvir apenas a voz do apresentador, e ele mostrava determinadas coisas para ela, e ela poderia trocar conforme queira. Ela poderia trocar, por exemplo, um lápis por um carro, poderia trocar o carro por uma televisão, poderia trocar uma televisão por um trem, poderia trocar... E aí eu ficava vendo ela sem ouvir, e o pessoal de fora lá gritando, não, você troca uma caneta por um carro 0 km? E a pessoa, sim, você troca, eu vou perguntar de novo. Ela não sabia, não ouvia o que as pessoas estavam dizendo do lado de lá. O que mais impressionava era o desespero que algumas pessoas reagiam às escolhas. O auditório sabia o que estava acontecendo, a pessoa não sabia, mas os ânimos iam de raiva, tristeza e até chateação com o apresentador. Eu fico pensando que algumas vezes eu acho alguns cristãos, cidadãos do reino, se portam dessa maneira. Eles trocam determinadas coisas como se tivessem venda nos olhos e adquirem determinados valores que o mundo tem a oferecer, quando na verdade Jesus ele está oferecendo outra coisa. Você troca 2 horas de televisão assistindo o jogo do que 15 minutos orando? Sim! Você troca tempo com o seu filho ao invés de ficar dormindo o tempo todo? Sim! Você troca a sua família por um sucesso no trabalho? Você troca dinheiro por seu tempo de devoção? Você troca o seu matrimônio e a sua família por uma aventura lá fora? Você troca isso por aquilo? A diferença é que nós sabemos pela palavra de Deus quais são os reais valores, as coisas que de fato são importantes na vida. E isso deveria nos ajudar a tomarmos as decisões certas, não como alguém que fica com os olhos vendados, mas como alguém que sabe o que de fato é importante na vida e diante da realidade como ela é, consegue escolher a grandeza de acordo com o reino de Deus. Não mudando, não engolindo a seco o que o mundo tem dito como prioridade, como verdade, como grandeza, como importância, mas se subordinando àquilo que a palavra de Deus diz e aceitando o que Deus tem dito na sua palavra como a verdade de Deus. Nós temos estudado sobre essa inversão de valores. Nós passamos muito tempo estudando o Evangelho de Lucas, vendo que Jesus, o portador do reino de Deus, o inaugurador do reino de Deus, o rei desse reino, ele veio trazer um reino que, muito embora aguarde uma realização futura e física no futuro, lá na frente, ainda hoje começa a trabalhar no coração dos homens, quando o Rei Jesus é reconhecido como o dono do céu e dos meus corações, e nós nos submetemos à vontade dele, aceitamos a avaliação que ele faz da realidade, compreendemos e aceitamos pela fé o que ele deseja para nós. O mundo, no entanto, não pensa assim. E este reino que Jesus veio inaugurar, ele tem os valores completamente invertidos, algumas vezes até redefinidos. O maior é aquele que serve. Quem quiser salvar a vida, perderá. E aquele que perder a vida por minha causa, os valores são completamente invertidos e nós não estamos acostumados com isso. Compreender a grandeza do reino não é uma coisa que a gente aprende no domingo, mas amanhã nós teremos que aprender que o maior, e relembrar que o maior é o que serve. Que não é quanto eu tenho, mas quanto eu dou, não é quanto eu acumulo, mas quanto eu divido, não é quanto eu sou amado, mas quanto eu amo, não é quanto eu sou servido, mas quantas pessoas eu sirvo, quanto eu estou para abençoar as pessoas que estão do lado de fora. É outrocêntrico, o cristianismo é outrocêntrico. Mas nós temos a tendência de levar tapas algumas vezes durante a semana ou quando estamos na instrução, e durante a semana nós deixamos que a praga da grandeza e dos conceitos do mundo cresçam. Isso me lembra uma história. Eu estava voltando para casa agora, voltando
de onde estava, arrancando mato lá em casa. E aí chamei o Joshua para me ajudar. Enquanto nós puxávamos mato, ele dizia: papai, por que você está arrancando a plantinha? Eu disse: filho, isso aqui é mato, isso aqui é uma praga, isso aqui não é grama, isso aqui é uma praga, filho. Enquanto ele ficava chateado por causa da força, ele dizia: papai, deixa a praga crescer. Papai, deixa a praga crescer. Eu acho que a gente pensa assim, algumas vezes. É o que Jesus tem dito, mas a gente acaba dizendo para nós mesmos: deixa a praga crescer. Esse conceito de mundo, de importância, esse conceito de grandeza que o mundo tem a dizer, deixa isso crescer e continuar. A grandeza, segundo o mundo, vai conduzir simplesmente à humilhação depois. Nós vemos que grandeza, de acordo com o reino, é aquela capacidade sobrenatural de maneira intencional e voluntária, fazer sacrifícios para que os outros cresçam. E Jesus é o maior modelo, ele está entre nós como aquele que serve. Quando a gente não aprende sobre isso, a gente acaba trazendo para dentro da igreja as noções que o mundo tem a dizer. Não é incomum que algumas pessoas, principalmente em outros lugares, acabem colocando como líderes de ministérios e até pastores de igrejas, pessoas que foram bem-sucedidas do lado de fora. Colocando os critérios do mundo, os critérios de ser bem-sucedido do lado de fora para dentro da igreja. Esse deve dirigir porque ele é, ele deve fazer isso porque ele foi, ela deve fazer isso porque ela faz isso, aquilo outro, achando que o reino de Deus anda exatamente como o mundo anda do lado de fora. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E sim, no capítulo 22, Jesus definiu o que é grandeza. Hoje eu gostaria de ilustrar, por meio da vida do último dos profetas anteriores ao aparecimento do reino. Nas palavras de Jesus, ele foi o maior entre os nascidos de mulher. Mas da perspectiva do reino, o maior entre os nascidos de mulher não é lá grande coisa. Pelo menos não nos critérios do mundo. Seu nome é JB, para os mais íntimos, João Batista. E, embora Jesus tenha dito isso, quando ele já estava exercendo o seu ministério, em Lucas capítulo 7, eu gostaria de olhar o nascimento de João Batista, prometido pelo anjo Gabriel, em Lucas capítulo 1. Então, por favor, abram a palavra de Deus em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos,
converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós mais uma vez. Nós gostaríamos de implorar que o Senhor nos desse condições de compreendê-la, o que ela tem a dizer. Eu peço que o Senhor nos ilumine a mente, que nos proteja de nós mesmos, que nos ajude a lutar para sermos grandes aos Teus olhos, sem seguir os critérios que o mundo tem colocado diante de nós. Ensina-nos a ser como Teu Filho. Mesmo que aqui, diante do mundo, sejamos solitários, sozinhos e incompreendidos e esquisitos. Que a grandeza definida pelo Senhor, a grandeza do reino, seja o nosso foco. Faz isso, Senhor. Não nos permita fugir do que ela tem a dizer, que ela seja a nossa regra. Teu Espírito Santo, nosso professor, aquele que aplica a Tua palavra, que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. O nascimento de JB, ou João Batista, é um nascimento interessante. Ele remonta muito àqueles nascimentos sobrenaturais que pessoas importantes do Antigo Testamento tiveram. Isaac, por exemplo, e Sansão. Essa ideia de que ela era avançada em dias, não podia ter filhos, e Deus soberanamente aparece e promete um filho, é um paralelo importante entre essas outras personagens do Antigo Testamento, onde Deus soberanamente intervém e produz o milagre da vida. Por meios naturais, mesmo que sendo milagre, ela não podia ter filhos. Então diz que Zacarias era sacerdote, naquela época 700 sacerdotes trabalhavam por 2 semanas, cada dia pelo menos 2 ofertas eram colocadas diante do Senhor no templo, uma às 9 horas da manhã e outra às 3 da tarde. Por haverem muitos sacerdotes, durante a vida inteira de um serviço sacerdotal, apenas uma vez o sacerdote tinha o privilégio e a responsabilidade de oferecer sacrifícios e orações no templo. Ele iria fazer todos os rituais, ele iria ensaiar aquilo por dias, quando cabia para ele fazer, então ele ia rememorar aquilo, passar por todos os rituais de limpeza, adentrar, os pães da presença estariam aqui, ele entraria dentro do lugar santo, tendo a cortina que separava o santo lugar do santo dos santos, ali no altar ele iria oferecer tanto sacrifício, aspergir o sangue, quanto iria fazer orações pelo povo. Estamos aqui então diante do momento mais sagrado na vida de Zacarias. Era uma honra singular. Apenas uma vez na vida um sacerdote iria fazer esse tipo de dedicação. O texto diz que Zacarias, assim como Isabel, eram pessoas justas diante do Senhor, andando de forma irrepreensível diante do Senhor. E aí diz que ela era estéril. Para dizer que ela não era estéril por causa de punição da parte de Deus. A providência havia tornado ela estéril por razões outras, não por causa do pecado dela. Apenas para demonstrar que este ser que viria a existir era, mais uma vez, por atividade sobrenatural de Deus. Então, o anjo aparece enquanto ele estava exercendo o seu ministério, isso é, oferecendo o sacrifício, o povo está do lado de fora. Imagine, todos os familiares estavam lá para ver o que iria acontecer, não porque soubessem que alguma coisa extraordinária iria acontecer, mas porque era a maior honra na história de uma pessoa oferecer o sacrifício em favor do povo. Todo mundo está do lado de fora, o texto diz que o povo está orando. No versículo 10, e é exatamente aí que aparece um anjo do Senhor, um anjo da parte do Senhor, o anjo Gabriel. Ele aparece do lado do altar do incenso. Zacarias fica preocupado, assustado, e o anjo fala. Verso 13, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Pode ter sido a oração em favor de um filho, pode ter sido a oração em favor da libertação do povo. Ele tinha a responsabilidade de orar dessa segunda parte, orar pelo povo, e a oração por um filho talvez tivesse acontecido.
O anjo vem trazendo a resposta, dizendo que Deus ouviu, mesmo que no tempo atrás não havia respondido, e trazendo João à existência, Deus tanto responde à oração de Zacarias, quanto responde a outra oração a respeito da salvação do povo. Deus diz: porque a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, transbordante de alegria, e muitos outros ficarão contentes com o nascimento dele. A descrição do versículo 14 é uma descrição simples. Filhos são bênçãos. Filhos não são impropérios. Filhos não são problemas. Filhos não são desventuras. Filho não é bucho. Filho é bênção da parte de Deus. E o anjo diz a mesma coisa. Olha, quando ele vai vir, ele vai tornar o teu coração alegre e feliz, mas não vai ser só bom para você. Aquilo que Deus vai fazer por meio dele vai trazer bênção para muitas pessoas. Muitas pessoas ficarão igualmente contentes e felizes com o que Deus vai fazer. Por quê? Versículo 15 vai dizer as razões porque uma gama de pessoas ficarão contentes e serão abençoadas por meio desta criança. Diz que ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito, desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. As descrições aqui, começando pelo pois, que explica a razão desta alegria quase que nacional, começando de Zacarias, mas esbarrotando para todo mundo, as razões são divididas em 3. Diz que esse menino é grande, essa grandeza é vista diante de Deus, é com a trena de Deus que a grandeza desse homem será medida, desse jovem. Ou seja, ele vive, essa grandeza é em função ou à vista de Deus. Diz que ele caminha com o Espírito, é uma criança que é cheia do Espírito desde o ventre materno. Ele caminha em santidade, ele caminha representando o reino que ele vem pré-anunciar, porque Jesus vai estabelecer, e por último, ele vai viver ou ter o seu ministério em função do reino, vai ser uma pessoa que trará paz. Mas eu preciso, talvez, só fazer um parêntese aqui. Existe uma praga no nosso mundo moderno de desvirtuar todas as coisas boas que nós temos. E filhos são uma dessas coisas. Filhos são tidos pelo mundo como algo que atrapalha. Por isso a ideia do bucho. A ideia de que atrapalha, um calo, um estraga prazeres. Por isso que o aborto tem sido redefinido em muitos lugares, por exemplo, pela ONU, como uma questão de saúde pública, ou a interrupção programada e voluntária da gravidez. É como tem sido definido aborto. E aborto já é um termo meio que espantalho, quando na verdade deveria ser tido como um assassinato. Veja que todas as coisas que o mundo tem dito a respeito do interrompimento voluntário e programado da gravidez, aborto, cai por terra quando olhamos um texto como esse. O anjo fala de João como uma pessoa, não como um conglomerado de células, não como um feto, não como uma pessoa em potencial. O nome dele é João. João não é Isabel, é João que será cheio do Espírito Santo desde o ventre. Isabel não. É João que será grande. Toda e qualquer tentativa que o mundo faz para poder reduzir a pessoalidade do feto, da pessoa, para poder tornar mais ameno a ideia de assassinato, tem que ser erradicada por nós que somos cristãos. Os discípulos de Jesus, aqueles que compreendem vida da perspectiva de Deus, sabem que é Deus que tem a prerrogativa de criar vida, e qualquer interrupção que o homem tente fazer ou deseje fazer, por qualquer razão que for, interrompendo o programa de Deus de tecer a humanidade dentro de um ventre, é pecado, é usurpar a autoridade criativa de Deus. João, ele é uma pessoa,
Ele é um indivíduo, ele pode ser cheio do Espírito, ele tem a sua identidade preservada e estabelecida. Quando as pessoas desejam diminuir a pessoalidade dos bebês, tornando o feto, na verdade elas perdem, as mães, elas perdem aquilo que as torna seres humanos e elas viram outra coisa, parecidas com um monstro. Isso foi apenas um parêntese. Para que a gente compreenda de maneira clara, isso é a mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo. Compreendermos que existe vida ali é irmos contra qualquer tentativa de tornar o aborto como ou assassinato ou a interrupção programada e voluntária da gravidez como algo correto da perspectiva de Deus. Não estou falando das exceções que porventura existam. Estou falando da intenção programada, voluntária de interromper a gravidez porque ela vai atrapalhar a vida e os planos de alguém. Esse é um sinal mais claro de egoísmo por parte dos seres humanos. Assassinar o próprio filho. Você ficará alegre, então, versículo 14. E muitos também ficarão, porque ele será grande diante de Deus. A grandeza no reino significa viver para o rei, significa se comportar como um súdito do rei e viver em função do reino. Primeira coisa seria a grandeza do reino, significa viver para o rei. O rei aqui para o Senhor. Pois ele será grande diante de quem? Diante de quem? Do Senhor. Talvez isso seja chover no molhado, mas todos nós temos conceitos de grandeza aqui e acolá. Todos nós queremos passar bem na fita. E o que vai diferenciar você de mim ou você de outra pessoa é o auditório, a trena, a régua que você escolheu pegar para aferir valor à sua vida, grandeza à sua vida. Se você deseja como alvo maior de todos, é ser grande da perspectiva do seu pai, é o máximo que você será, grande da perspectiva do seu pai. Se os valores que o seu pai tem, se os critérios que ele tem, é ser bem sucedido, é ter dinheiro aqui, ou ter sucesso acolá, ou dependendo do que for, se é a única coisa que você procura, isso é a única coisa que você será. Audiência, isso é, para quem você está vivendo. Isso é, a grandeza, ela vai ser definida pela referência que você utiliza para estabelecê-la. E eu quero dizer para você e para mim, você precisa desejar ser grande diante do Senhor. Não basta ser grande diante do filho, grande diante da esposa, grande diante do seu patrão, grande diante do seu pastor, da sua igreja, da sociedade, do seu governo, da sua tia-avó, do seu primo terceiro, não importa. A grandeza que permanece, a grandeza que tem uma vara de medir correta, é a grandeza que é estabelecida à vista de Deus, usando a trena, os méritos e os critérios de Deus. E se não for assim, irmãos, a gente vai ter critérios humanos. Já contei para você o homem que avaliava a grandeza pelo número de relógios que ele tinha. Como você está? Ele diz, eu estou muito, muito bem. Por que você diz, eu já tenho 2 relógios? Aí você vai dizer, não, mas essa pessoa não é normal. Gente crente avaliando grandeza em termos de quê? O tanto de dinheiro que a gente tem na conta bancária? Se os filhos conseguem passar aqui, todas essas coisas têm valor, mas não são critérios definitivos e absolutos para a grandeza de alguém. A grandeza tem que ser estabelecida quando ela é vivida diante de Deus. E Deus, o grande Deus, que tem uma trena diferente do mundo, diz, olha, este aqui é aprovado. Isso está por todo o Novo Testamento. Lembra de 2 Timóteo capítulo 2, Paulo vai fazer para Timóteo, Timóteo, eu quero que você preste atenção na palavra. Olha, tem muita gente que tem se desviado. Lembra de Himeneu e Fileto? Pois é, eles começaram a dizer que a ressurreição aconteceu, estão corrompendo a casa de um bocado. Se desviaram da fé, mesmo dizendo em nome de Jesus, amém no final. Mas você procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a quem? A Deus aprovado.
Timóteo, ó, não está vendo esse negócio do pessoal aí de Éfeso, se eles gostam de ti, se não gostam de ti, se eles acham que você não é um bom pregador, ou você fala manso, ri demais, tem um cabelo em pé, não usa gel, ou é careca, não importa o que eles pensam de você não, procure apresentar-te a Deus aprovado, procure a aprovação de Deus, isso é, deseje ser grande com os critérios que Deus estabelece. Irmãos, é uma armadilha. É uma armadilha se você quiser ser grande da perspectiva daquele que está do seu lado. Sua esposa, seus filhos, a opinião deles tem valor, mas eles não veem o coração. Eles não sabem as coisas com as quais você luta, não sabem a penúria que é para amar a Deus. Procure ser aprovado diante de Deus. João era grande diante do Senhor. E eu vou dizer mais, irmãos, eu acho que João era grande só diante do Senhor. Quem é João Batista? JB. O texto, se vocês olharem o capítulo 1, olha o versículo 80. Falando de João, ele dizia, o menino crescia. Versículo 80, e se fortalecia em espírito. Ele viveu aonde? Nos desertos, até o dia em que havia de se manifestar. Era um menino pequeno, o que ele fazia? Ele ia para o deserto. Que menino esquisito. Eu imagino que esse era o tipo de criança que o pessoal dizia, pá, aquele ali é o pessoal, é meio complicado, aquele pessoal ali é meio esquisito. Eu fico imaginando, a primeira vez que Zacarias viu João olhando um gafanhoto de longe, foi lá e deu uma dentada na cabeça do gafanhoto. Eu fico pensando, já imaginou chegando lá, ei João, como é que tá aí, rapaz? Na caverna, dá pra gente participar do cozidão de gafanhoto com mel? Do baião de dois, com gafanhoto e mel? Do churrasco de gafanhoto com mel? Era o que ele se alimentava, se vestindo de pele de camelo, era um homem diferente de tudo. Grande diante de Deus. Olha o critério que você utiliza para medir grandeza dos outros. Eu não estou dizendo isso aqui, irmãos, para você medir apenas a si mesmo, não. Eu estou dizendo isso para você e eu aprendermos a medir os nossos heróis. Todo mundo aqui tem pessoas que nós olhamos, gostaríamos de ser. Quem é o seu? Para quem você diz, meu filho, olha aquela pessoa, eu olho aquela pessoa. Como é que você avalia os outros que estão ao seu redor? Se não for pelos critérios de Deus, se não for a grandeza de acordo com o Senhor, não vale nada. Eu fico pensando se João Batista, ele brincaria junto com os meus filhos hoje. Eu queria saber se João Batista eu ia convidar ele para lá, morando no deserto, sem muita água e banho, se vestindo de pele de camelo. Se eu ia gostar de ter ele à mesa. Se ele ia ser parte do meu ciclo, eu ia colocar ele isolado, porque... Mas, pensou? João? Muito cuidado quando você afere valor às pessoas pela casca. João Batista é um homem grande diante de Deus, porque a grandeza do reino significa viver para o rei. Lembra de Lucas capítulo 16, a gente já estudou esse texto? A história do rico e do Lázaro, quando eles vão para outra vida, para a eternidade. O rico, ele deseja que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a língua, lembra disso? E ele fica chateado, o que foi que aconteceu? Por que ele não pode vir aqui me ajudar? O pai Abraão diz para ele, rapaz, você lembra que você recebeu os seus bens em vida e Lázaro os males, isso é, você lembra que as coisas que você computava como boas, você lembra que os valores, as coisas importantes que você considerava, você recebeu na vida, teve tudo o que quis. Seus olhos, você não negou nada do que eles quis, seus desejos todos foram satisfeitos. Você era um cara que estava no topo, o que queria, tinha. Era um cara que não precisava dizer não para si. Tudo que era bom, tu teve. Não sobrou nada. Tudo que você considerou como bom e benéfico, você teve. Os critérios que ele utilizou eram os critérios do mundo. Os critérios de sucesso, grandeza, nobreza, importância, são os critérios do mundo. E tudo que ele quis, ele teve. Agora não sobrou nada.
Nós precisamos viver na audiência do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 22 vai dizer para os servos: trabalhem como para o Senhor, não para os homens. Trabalhem não somente quando os outros estão olhando, trabalhem porque como escravos, fazendo para o Senhor, vocês podem ser grandes. Isso é coisa de crente, de discípulo de Jesus. Trabalhem, porque mesmo quando eles não estão olhando, você trabalha, você serve ali com o Espírito do Senhor, para amar ao Senhor, por causa do Senhor. E isso confere a você grandeza. Grandeza do reino significa viver em função do rei, com os critérios do rei. Ele será grande diante do Senhor. Ele será grande diante do Senhor, não somente porque o Senhor olha para ele e considera-o como um homem aprovado e correto, um homem perto dele, mas por causa daquilo que Deus deseja fazer. O homem que ele é grande o suficiente para receber sobre os seus ombros o trabalho de ser o precursor do próprio Deus caminhando entre os homens. Não é à toa que Jesus diz dele: entre os nascidos de mulher, na era que antecede o surgimento do reino, nenhum foi maior do que João Batista. Coloque-se Adão, Abraão, Moisés, coloque-se todos eles dentro de uma bandeja, na perspectiva cronológica dessa era que está acabando, o surgimento da outra. Todos eles não se equiparam com João, o Batista. Nenhum deles. O homem era grande diante do Senhor. O texto continua. Não somente essa grandeza é diante do Senhor, diz que essa grandeza no reino significa se portar como súdito do rei. Diz que ele não vai beber vinho, nem bebida forte. A bebida forte é bebida fermentada. Da mesma forma, parece aqui a palavra beber vinho. Eu posso dizer que ele fez um voto de Nazireu. Lembra do voto de Nazireu? Então, alguns homens, como Sansão, por exemplo, os pais faziam votos, não cortavam a barba ou os cabelos, não pegavam em nada que fosse morto, e eles não bebiam esse tipo de bebida. Eles eram consagrados desde o seu nascimento para desempenhar um determinado papel. Não tem nenhum relato aqui a respeito do voto de Nazireu. Pode ser simplesmente que ele não participaria das coisas comuns, das atividades normais que os outros homens iriam fazer. Ele não seria um homem igual aos outros homens. Eles não participariam de toda a festividade, as alegrias que os homens iriam se alegrar. Não era tanto o que ele queria, ele seria um homem focado, não teria tempo para participar dessas outras coisas. Ele seria um homem diferente, ele seria um homem separado. Ele seria um homem vivendo em santidade, vivendo em reclusão. Ele seria um súdito do rei, representando o reino de maneira devida. A santidade dele, a diferença dele seria apresentada quando ele não se embriagaria, não beberia vinho ou bebida fermentada. E aí você pode pensar, mas pastor, qual o problema de beber um vinhozinho? Da perspectiva de Deus, não existe um mandamento proibindo a bebida de vinho. Não estou incentivando ninguém a beber. Não vão se animar, não. Existe uma proibição clara que determina que aqueles que, se porventura façam uso disso, façam uso sem se embriagar. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O texto aqui não está proibindo a embriaguez. Está simplesmente dizendo que a grandeza dele e das realizações que Deus deseja fazer por meio dele vai demandar dele determinadas restrições não pecaminosas, mas restrições que estão atreladas ao papel e à função que ele vai desempenhar. Ele será grande diante do Senhor. Bebida forte, vinho, isso não vai fazer parte da vida dele, porque isso pode colocar tropeço em qualquer pessoa, sabendo que ele faz isso. Ele será um homem focado, diferente, separado. Ele não vai perder tempo com essas coisas que podem algumas vezes causar problema. E aí todos nós precisamos pensar sobre isso.
Não é simplesmente porque Deus não proíbe em sua palavra que nós precisamos fazer. Outros fatores vão entrar nessa questão aqui. E aí você precisa pensar por si mesmo. Ele não vai beber vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. O que ele quer dizer com isso? Eu fiz uma pesquisa hermenêutica, histórica, gramatical, literária, lexical, e tudo, e aí significa que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. É isso que quer dizer. O que quer dizer? Essa é a única vez em toda a Escritura que algo dessa natureza acontece. Isabel vai se encontrar com Maria mais na frente, e aí Maria ou Isabel vai cantar, porque quando, ainda no ventre, de novo, quando Jesus no ventre de Maria se encontra com João no ventre de Isabel, o bebê João, ele exulta de alegria. São pessoas, não fetos, não conglomerados, não potencial, são pessoas que podem ser cheias do Espírito. Pastor, você está dizendo que eu deveria orar para o meu filho ser cheio do Espírito desde o ventre materno? Algumas coisas aqui são relacionadas a João e o papel que ele iria realizar dentro da chamada desse plano de Deus, dessa história para redimir a humanidade e trazer glória a Deus. Algumas coisas você nunca vai ter. Aí você diz amém, né? Principalmente quando pensa nos gafanhotos. Outras coisas são passíveis porque definem grandeza. Por que ele será grande? Ele será grande da perspectiva de Deus. A grandeza dele vai estar atrelada a certas restrições e características. É um homem guiado pelo Espírito. É um homem que não é comum, vive em função do reino. E ele diz, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Ele vai viver cheio do Espírito, vai viver uma vida separada das atividades comuns da vida, vai viver em função do reino. O que é que João vai fazer? Ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O trabalho de João Batista, a vida de João Batista, seria para uma coisa só. Ele iria viver em função do reino. A vinda do reino, a vinda do rei, iria demandar que os homens tivessem dois tipos de paz. Eles deveriam ter paz com Deus e paz entre os homens. Ele iria converter, tornar as pessoas, os filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. Significa que ele iria chamar as pessoas ao arrependimento. Não diz o como ele iria fazer, mas diz que ele iria fazer. E a gente vai ver mais na frente, ele convidando as pessoas ao arrependimento. Venham, venham todos vocês, suas raças de víboras. A ira está chegando, o reino de Deus se aproxima, se arrependam e creiam no Evangelho. João está fazendo aquilo com todo vigor, porque foi para isso que ele veio. Não para receber o centro, todas as atenções, mas para preparar as pessoas, como alguém prepara pão, batendo no pão, antes do pão ser levado ao forno. João Batista iria, então, nesta grandeza, ele iria viver em função do reino, convidando os homens a participarem daquilo que Deus estava fazendo. Estou dizendo isso, irmãos, porque se você é um súdito do rei e você não fala para Jesus a respeito da ira que está chegando, não fala de Jesus para as pessoas a respeito da ira que está chegando e não convida os homens ao arrependimento, você destoa das coisas que são comuns àqueles que vivem em função do reino. O reino de Deus, ele sempre vai atacar e requerer uma resposta em duas direções. Sempre o trabalho do Senhor, sempre o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus e a pacificação entre os homens. Acho muito interessante, lembrando do texto de Miqueias, ele diz, vai converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos.
Uma pesquisa feita há um pouco tempo atrás demonstrou que 73% das famílias brasileiras são famílias desestruturadas, onde o pai e a mãe têm pouca influência nos sonhos, nos planos dos filhos, onde os filhos eles têm outros heróis, outras pessoas que têm influência sobre suas vidas. O precursor iria preparar um povo pacificando as pessoas, sendo um instrumento de pacificação. O reino de Deus sempre tem esse aspecto vertical e horizontal, irmãos. Ele tem aquele aspecto em que os homens estão bem com Deus, mas tem aquele outro aspecto em que nós estamos bem uns com os outros. Eu estou dizendo isso para você, porque se você é pai, o reino de Deus requer de você que você tenha um bom relacionamento com o seu filho. Deus veio para trazer paz às nossas famílias. É nesse contexto em que o rei pode exercer influência e trabalhar. Se você é filho e tem um mau relacionamento com as pessoas que Deus colocou na sua vida de autoridade, isso é algo que não pode ficar assim, tem que ser resolvido. Porque Deus, então, tem prometido que um povo preparado e habilitado para viver em sujeição ao rei que vai ser apresentado é um povo que tem vivido ou desfrutado de paz vertical e paz horizontal. Acho interessante que ele usa a palavra conversão. Ele vai tanto converter os filhos de Israel a Deus, quanto vai converter o coração dos pais aos filhos. E sabe por que ele começa com os pais? Porque o maior é aquele que serve. Se você acha que tem mais autoridade e competência do que o seu filho, tem que começar com você. Se você tem feito algo contra o seu filho, ou não tem amado o seu filho como o seu filho precisa ser amado, não tem amado e dado o coração para o seu filho como Deus requer, o reino de Deus, ele habilita as pessoas a participarem dessa reconciliação. Deus deseja que você, pai, se converta ao seu filho, isso é, retorne ao seu filho, se interessando por seu filho, participando da vida do seu filho, comungando, tendo paz ao invés de inimizade com o seu filho. É impróprio que um súdito do rei viva em inimizade com aquele núcleo mais básico da sociedade, que é a família. Da mesma forma você, filho, se o seu pai por um motivo ou outro não faz alguma coisa, não ajuda, é para você começar. Eu lembro da primeira vez que a minha mãe teve contato com esse texto. Minha mãe lutou muito para criar 3 homens, e um era pior do que o outro. Era impressionante. E eu era o pior dos 3. Então eu lembro que determinada vez eu não me comportei como devia, tive uma dificuldade de comer alguma coisa, e ela me encorajou grandemente a comer toda a comida. Ela me encorajou de um jeito formidável. E aí, aquilo ficou no meu coração por muito tempo. E ela esqueceu. Quem bate esquece, quem apanha nunca. E aí tivemos o contato com esse... Eu não sabia. Tivemos o contato com esse texto. Depois de muito tempo, minha mãe conheceu a Cristo, foi salva. E aí, depois de 25 anos do que tinha acontecido, ela veio me pedir perdão. Sabe aquela vez que eu lhe encorajei? Eu me excedi. E eu pequei contra você. Eu queria que você me perdoasse. Foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram no meu relacionamento com a minha mãe. Vê-la crescendo, vê-la caminhando, dedicando tempo e coração dela a mim. Eu quero encorajar você, pai e mãe, a fazer a mesma coisa. De você baixa a guarda.
Se arrependa dos pecados que talvez tenha feito contra o seu irmão. Não é só contra Deus, não. Mas os pecados que talvez tenha feito contra os seus filhos. E você peça perdão a eles. É o que o reino requer. Ele diz, ele irá diante do Senhor, verso 17, no espírito e poder de Elias. Ele não é Elias, não é a reencarnação de Elias, mas ele vem no espírito e no poder de Elias. Ele vai trazer arrependimento. Lembra que Elias, ele foi utilizado por Deus para trazer o povo de volta durante a época em que a adoração a Baal tinha ganhado lá em cima. João Batista, no entanto, não vai fazer nenhum sinal miraculoso que a gente sabe. Mas ele vai ser o instrumento de Deus para trazer o povo de volta. Os pais aos filhos e todo mundo a Deus. Esse é um homem grande diante do Senhor. É um homem que não promove divisão. É um homem que não se habitua a viver em discórdia. É um homem que traz paz, mesmo sendo firme e resoluto. Paz a Deus, dizendo a verdade que os homens têm que se arrepender. E convertendo o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Trazendo reconciliação. Os membros do reino de Deus, a grandeza da perspectiva de Deus também é vista quando nós somos instrumentos de Deus para promover a paz, irmãos. Os maiores instrumentos de discussão, de divisão que acontecem na Bíblia é esse negocinho que você tem aí dentro da boca. Não, não é dente não, é sua língua mesmo. Quando Davi se refere às maldades que os homens têm feito contra ele, o número 1 inimigo é a língua enganosa, falsa. A língua que desvirtua, a língua que mente, a língua que destrói, a língua que difama, a língua que separa, a língua que usa a verdade como instrumento de tortura, a língua que relembra, a língua que distorce. João Batista, diferente de Elias, não faria milagres, mas traria o povo para perto de Deus. E essa proximidade de Deus faria com que o povo fosse perto de si, uns dos outros. Provérbios 16, 28 diz, o perverso semeia discórdias. E o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa os maiores amigos. Como é que acontece a difamação? É simples. Digamos que eu tenho uma dificuldade com a Lilica. E alguém fica vendo enquanto eu falo com a Lilica. Quando eu falei com a Lilica amor, Lilica entendeu que o amor que eu falei era sarcástico e era um antônimo. Então, e aí ela tem agora, ela ficou ofendida, tem um achou. Ela acha que eu quis dizer, não o que eu disse, mas eu quis dizer outra coisa. A gente não resolve aquilo. E aquela informação que é acho, que é opinião, se transforma em verdade. E agora a ofensa, ela é regada, ela virou agora rancor, amargura. E a amargura é regada e alimentada, virou rancor. E aí os maiores amigos são separados. Como é que a difamação acontece? A difamação acontece quando eu, em vez de focar no que aconteceu, eu trago a minha parcela interpretativa onisciente, dizendo o que aconteceu no coração dos homens. Ele fez isso, ela fez isso, é por causa disso e daquilo outro. E agora essa pessoa que ouviu dizendo vai tratar outra que aconteceu, que foi uma coisa completamente diferente, sendo inflamada, envenenada por aquilo que eu disse. Agora a verdade que aconteceu agora já está sendo interpretada de outra forma. Ela não vai ver aquela pessoa com os mesmos olhos. A amargura tem a desgraça de contaminar os outros. Todas essas desgraças estão juntas. Um cidadão do reino, como é o caso de João Batista, um homem grande diante de Deus, vai promover reconciliação. Me diga, você utiliza a sua língua para promover, para unir as pessoas, ou para separar os amigos? O perverso semeia discórdias, a alegria que ele tem é falar mal dos outros, concentrar naquilo que... Provérbios 6,14, no seu coração, falando do perverso, a perversidade, está sempre planejando o mal e semeando discórdias. Lembro conversando certa vez, aí tinha uma amiga, um amigo, e esse amigo tinha a mania de dizer
quando a gente terminava de conversar e conversava sobre outra coisa, aí ele queria voltar para a conversa e dizia, sim, a gente está falando mal de quem? Sim, aí voltava e ele dizia, sim, a gente está falando mal de quem? A gente teve, naquela época eu era mais jovem, a gente teve que usar de um procedimento chamado Jucá da Consolação, para ajudar esse irmão. Eram todos jovens, ainda não estava todo mundo no mesmo barco. Ele precisava de ajuda, talvez não essa, mas precisava de ajuda para corrigir. Isso não pode ser normal entre o povo de Deus. Nós promovemos a reconciliação, o apaziguamento, a conciliação, tanto na esfera vertical, implorando os homens para que se arrependam, tanto na esfera horizontal, trazendo as pessoas para perto, ao invés de dividir, de causar dissensão. Então, onde está a grandeza dos homens? Não é naquilo que aparentam ser, de acordo com os critérios do mundo. JB viveu nos desertos até o momento de se manifestar a Israel. Provavelmente tenha vivido sem amigos, sem jogar com os amigos, sem ter pessoas que pudessem partilhar das mesmas coisas que ele queria. Nem todas as pessoas iriam aparecer na caverna, vez por outra, para convidar ele para comer, né? João era esquisito, provavelmente impopular, relegado como uma incógnita, mas ele foi grande diante do Senhor. E essa grandeza iria ser fonte de grande alegria para os seus pais e muitas outras pessoas. Acho isso fabuloso, irmãos. O anjo diz, olha, Zacarias, tu vai ter um filho e ele vai trazer grande alegria ao teu coração. Mas é mais do que isso. Uma multidão estará feliz. Mas por quê? Não é só porque ele terá um filho da velhice, é por causa daquilo que Deus vai fazer em todo mundo por meio dele. A grandeza deste homem, vivendo em função do reino, para a glória de Deus. A despeito das dificuldades e esquisitices que ele iria fazer, ele trará alegria ao coração do povo. O que Deus vai fazer por meio dele trará alegria àqueles que se antecipam e querem a mesma coisa que João. Já ficaram perto de alguém que deseja o reino e sentiram aquela alegria? Rapaz, que legal estar perto dessa pessoa. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Ao observar o que João fazia, ao observar a maneira como João pregava, ao observar o que João gostaria, aqueles que estavam do lado de lá olhariam para ele e ficariam felizes também. Não ficariam fazendo bullying, mas estariam felizes com ele. A alegria de Zacarias não estaria simplesmente no fato de ter filho, mas de ver o filho desempenhando um papel importante no plano de Deus. Outros teriam a mesma alegria nesse sentido. Então não seja facilmente impressionado pelo mundo, tá certo? Quanto aos critérios. Os critérios que o mundo tem de grandeza são opostos àquilo que Deus diz. A grandeza, então, de alguém está em viver diante do rei, está em ser um súdito que representa o reino, está em viver em função desse reino, tanto na promoção da verdade a respeito do reino, quanto na conciliação tão esperada pela vinda do reino de Deus. Meu desejo é que você seja grande diante do Senhor, não diante do seu pai, da sua mãe ou de mim, mas diante do Senhor, e que isso traga grande alegria àqueles que estão ao seu redor. Uma alegria gigantesca, uma alegria que começa aqui e termina apenas na eternidade. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a colocar essas verdades em prática. Nós temos a tendência humana e perversa de seguirmos os critérios do mundo com relação à grandeza. Que o Senhor defina-nos, que o Senhor avalie-nos, que o Senhor determine onde está o nosso coração. Faz-nos como João promover a grandeza, promover o teu reino, promover a verdade do Senhor. Nós pedimos essas coisas no nome de Jesus. Amém.